tema da palavra hoje é o caminho do vencedor. The theme of the title of the preach today is the way of the winner. Winner. The vencedor. winner. Yes. Opa, olha, yes. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa manhã The first question I want to ask this morning: é: o que é nascer de novo? what is the new birth? Romanos capítulo 10, verso Romans 9. 10:9. Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, Open your Bibles, Romans 10:9. verso 9. Que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. If you declare with your mouth, Jesus is the Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Você precisa entender You must understand que o novo nascimento acontece quando você se arrepende dos seus pecados. that the new birth, it happens when you repent of your sins. Quando você invoca Jesus para que Ele entre na sua vida. When you ask Jesus to come into your life. Nesse momento você está entregando a sua vida para Jesus. In this moment, you are handing your life over to Jesus. Para você herdar a salvação, For you to inherit the salvation, é necessário você nascer de novo. it's necessary for you to the new birth. Eu quero ler o texto de João capítulo 3 a partir do versículo 1. John chapter 3 verse 1. O capítulo 3 de João In John 3, é um dos capítulos mais especiais da Bíblia. it's one of the most special versicles of the Bible. E é o capítulo que fala do amor de Deus por nós. It is the chapter that says about the love of God toward us. Mas é um capítulo que começa com uma conversa entre Jesus e um religioso. And this chapter, it's a conversation between Jesus and a religious man. Mas não era um religioso qualquer. But it's not any religious man. Era o homem mais respeitado de Israel. It was one of the most respected men in Israel. Era um fariseu. He was a Pharisee. Era um mestre. He was a master. Mas Jesus começa então uma conversa com Nicodemos. But Jesus starts talking to Nicodemus. O texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are the teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked Jesus. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb and be born again. And Jesus answered, very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh,
but the Spirit gives birth to Spirit. Continua. Não, o que o texto diz é que para você herdar o reino de Deus é necessário você se converter. The text says that for you to earn the kingdom of God, you must born again. Born again, yes. Oh, sim. Entra o modo inglês aqui, né? Porque você está ouvindo em inglês. Então, a conversão é mudança de direção. The conversion is to change the direction. Você estava indo por um caminho You are going through a way, e a você path, vira. and then you turn side. Você vai por outro caminho. You go to other ways. O novo nascimento tem a ver com isso. The new birth, it's about this, changing paths. Porque você vai abandonar o seu estilo de vida antigo. You're going to abandon the style of life that you had before. E você vai assumir uma nova identidade. And you're going to be a new identity. You're going to have a new identity. Porque você tem que nascer de novo. Because you must born again. Isso não significa que haverá reencarnação. It does not mean that there is a reincarnation. Há dois tipos de nascimento. There's two types of born. O nascimento natural, biológico, The natural birth e o nascimento espiritual. and the spiritual born. Quando Jesus fala de nascer de novo, ele se refere a um nascimento espiritual. When Jesus says that you must born again, he mentions the spiritual birth. Isso fala de arrependimento, It says about repentance. quebrantamento de coração When you break down your heart e aceitação da obra da cruz. and accept the Accept. work of the cross. Yes. Oh, desculpa. É a primeira vez que eu prego com alguém assim, tá parecendo que eu sou The first time that he is Pregador preaching with a translator and pregador internacional. he's feeling as an international preacher. Yes. Sim. Agora, a pergunta é: o que é ser uma nova criatura? The question is how to be a new creation. Em primeiro lugar, ser uma nova criatura é você não ser mais escravo do pecado. The first thing to be a new creation is for you not to be slave of the sins. Romanos capítulo 6, verso 6. Romans 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. For we know that our old self was crucified with him, Jesus, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. A salvação é para aqueles que abandonaram o pecado, The salvation is for the ones who abandon the sins, que não são mais escravos, não estão mais presos no pecado. who are not more slaves of the sin and stuck in the sin. Aqui está dizendo que nós servíamos ao pecado, éramos dominados por ele. Here it says that before we were dominated by the sins, we were slaves of the sins. Mas uma vez que Jesus entrou na sua vida, But once Jesus come into your life, não tenha medo, fear nothing, porque agora você é livre da condenação e do pecado. because now you are free from the condemnation of the sin. Ser uma nova criatura Be born again, be a new creation. é ser declarado justo. It's be just. Romanos capítulo 5, verso 1. Romans 5:1. Aqueles que aceitam a Jesus, eles são declarados justos. In Romans 5:5 says that the men that accept Jesus are declared right, fair. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Therefore,
Since we have been justified through the faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Você só pode ser declarado justo You're only declared as righteousness se você acreditar que Jesus já levou o seu pecado na cruz. if you believe that Jesus took your sins away in the cross. Aqui está dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Here it says that First. Yes. Justificados, Since- pois, mediante a fé. since we have been justified through faith. Aqui não está dizendo que nós somos justificados mediante as nossas boas ações. Yes, here is not saying that you were justified by your good work. Aqui Your não está goodness. dizendo que somos justificados por causa do nosso título. He's not saying that you were justified by Jesus by your titles, Não por causa do nosso dinheiro not because of your money ou da nossa família. or because of your family. O texto diz que somos justificados pela fé. He says that you were justified by the faith. Você só pode nascer de novo se você crer. The only way that you can born again is by believing. Você só pode se tornar justo se você acreditar que Jesus te justificou. You can only become righteousness if you believe that Jesus did the work for you and Porque- justify you. Porque Jesus trocou de lugar conosco na cruz. Ele foi levado na cruz no meu lugar. Because Jesus changed places on the cross for us. He went to the cross in my place. Ser uma nova criatura Be a newborn. é tornar-se filho de Deus. It's becoming a son of God. Jesus era o filho unigênito do Pai. Jesus was the only son of God. Mas agora ele é o primogênito. But now he is the oldest son. A diferença é que ele era o único filho de Deus, Before he was the only son of God. com as mesmas características, With the same characteristics. com o mesmo DNA espiritual, With the same DNA. com o mesmo caráter. With the same character. Mas agora ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos. But now he is the oldest one. Porque eu- Oldest of many. Porque eu e você Because me and I and you, temos a natureza de Deus agora, we have the nature of God através do Espírito de Deus que habita em nós. through the Spirit of God who lives in us. Você tem uma identidade agora, You have an identity. uma vez que pela fé Once through faith, você se apropriou de uma condição de filho. you received the condition of son. João capítulo 1, verso 12. John 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. A palavra serem feitos filhos de Deus é tornar-se. This word be son of God, it's in fact become. Aqui está dizendo que a todos quantos o receberam, For all the ones who received him a saber os que creram no seu nome, and the ones who believed in his name, a estes to this one foi dado o direito de se tornar was given the right filho de Deus. to become son of God. Então é isso que você é. This is what you are now. Você é filho de Deus. You are son of God. Você que aceitou a Jesus The ones who accepted Jesus in your life e arrependeu dos seus pecados and repentance from your sins e creu na obra da cruz, and believed on the work of the cross, você se tornou you became filho de Deus. son of God. Talvez você possa me perguntar, Maybe you can ask me, mas todos os seres humanos não são filhos de Deus? but all the human beings are sons of God? Não. No. Aqui está dizendo que nós nos tornamos. Here it says that we become.
Você só pode se tornar aquilo que você não era. You can only become what you weren't before. A humanidade está dividida entre filhos de Deus e criaturas de Deus. The humanity is separated, divided by two, Son of Gods and creations. A salvação não é para a criatura, a salvação é para os filhos. The salvation is not for the creations. The salvation is for the sons and daughters. 2 Coríntios capítulo 5:17 2 Corinthians diz que as coisas velhas já passaram. Quando você nasce de novo, as coisas velhas já passaram. it says that A sua velha vida acabou. the old life is behind you, E você nasceu de novo. and now you are a new creation. Agora você é nova criatura e Deus pode usar você. Now you are a new creation and God can use you. Deus pode usar você para curar pessoas, God can use you to cure people, para ganhar pessoas para o reino dele. to win over people from His kingdom. Além de tudo, a Bíblia diz também, Colossenses capítulo 3, verso 12, que nós somos santificados, nós fomos santificados, nós somos santos. Bible says that Colossians 2, it says that now we are holy. Você é um filho de Deus. You are a son of God. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Can you tell the person next to you that he or she is the son or daughter of God? A outra pergunta que eu E- tenho nessa manhã, The second question I have this morning, ou que talvez você tenha, or maybe you have, é: como eu sei que eu nasci de novo? how can I know that I'm saved? How can I know that I'm a new creation? Como eu sei que eu How sou a do I nova know? criatura? How do I know that? Romanos capítulo 8, Romans 8. versículo 1. Quero ler o versículo 1 e o 2. Romans 8, 1 and 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of the sin and death. Aqui quem está dizendo que não há condenação é Deus. There is no condemnation, because here it says that God has no condemnation for you. Não aceite a condenação sobre a sua vida amanhã. Do not accept condemnation tomorrow in your life. Amanhã você não estará dentro da igreja protegido como você está aqui agora. Tomorrow you're not going to feel safe as you are here today in the church. Talvez alguém vai zombar de você. Maybe tomorrow someone will mockery you. Não aceite a condenação. Do not accept that condemnation. Mas o texto do versículo 2 diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-nos da lei do pecado e da morte. Here in Romans 8:2 says that because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of the sin and death. Você sabe que nasceu de novo You know that you were born again quando você começa a vencer pecados que antes você não vencia. when you when you overcome sins you had before in your life and you couldn't overcome before, and now you can. Porque a Bíblia diz que um espírito de vida entrou em você quando você nasceu de novo. Because once you receive Jesus in your life, the Bible says that a spirit comes into your life. E ele livrou você de uma lei do pecado e da morte. And this Spirit of God has set you free from the condemnation of death, of the sin. Essa lei atraía você para o pecado, mesmo quando você não queria. This law of the sin before attracted you to the sins, even when you didn't want to. Essa é a lei que escraviza as pessoas quando This- elas estão presas no pecado. This is the law that makes someone a slave of the sin when they are practicing the sins. A pessoa tenta abandonar o pecado, mas ela continua pecando. They try to abandon the sins, but they can't do anything. They continue sinning.
Porque existe uma lei operando nela chamada lei do pecado e da morte. Because there is this law over this person that it calls law of the death and the sin. Mas uma lei superior, But there is a superior law, chamada lei do espírito de vida, and it says that it's a law of the spirit of life. que está sob a lei do pecado e da morte. It's over, above the sin, the law of the sin and the death. Está em você agora. And this law is in you now. E essa lei And this law, arrancou você da lei do pecado e da morte. it take it off all the sin, the law of the sin and death that was before in you. E colocou você numa posição onde você agora pode vencer o pecado. And has put you in a position now that you can win over the sins. O pecado não terá domínio sobre você. Now the sins cannot dominate you anymore. Porque você não está mais debaixo da lei, Because you are not under the law of the death and the sin. mas debaixo da graça. But now you are under the grace of God. A graça foi o grande favor The grace is the favor of God que Deus concedeu a todo aquele que crê. that God gave it to all the ones who believe in Him. A graça está disponível para toda a humanidade, The grace is available to everyone who needs. mas você só pode acessá-la pela fé. But the only way that you can assess that is by its true faith. Você crê que é livre do pecado? Do you believe that you are free from the sin? A outra pergunta dessa manhã: The third question of this morning, por que eu nasci de novo? why did I was born again? João capítulo 15, What? versículo 16. John? João capítulo 15, versículo 16. John 15:16. João capítulo 15, versículo 16 e 17. John 15, verse 16 and 17. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. And this is my command, love each other. Quando foi que Deus nos escolheu? When did God chose us? Quando Ele enviou o seu Filho para a cruz. When He sent His Son to the cross. Agora você precisa escolher a Deus. But now you must choose God. E o propósito de Deus ter ido para a cruz, de Jesus ter ido para a cruz, And the purpose of God to go to the cross, o que Ele espera de você what He expects from you, é que você dê fruto. is that you bear fruits. Aqui diz que fomos escolhidos para dar frutos. Here says that you were chosen to bear fruits. Deus designou você, escolheu você, para que você agora seja um instrumento nas mãos dele. God has chosen you to bear fruits and now to be an instrument in His hand. Você faz parte da família de Deus. Now you are part of the family of God. E isso não é sobre religião, This is not about religion, porque a igreja não é religião. because the church is not religion. Igreja é família. Church is a family. Igreja não é uma instituição. God is not a church is not an institution. A igreja é relacionamento com Deus The church is a relationship with God e relacionamento com o irmão. and a relationship with your brothers and sisters. Essa é a forma que nós podemos frutificar. This is how we can bear fruits. Eu me relaciono com Deus I have a relationship with God e eu me relaciono com meu irmão, and I have a relationship with my brothers and sisters. porque eu aprendo com Deus, Because I learn from God, mas eu aprendo com meu irmão. but I learn with my brothers and sisters. Os meus irmãos mais experientes, My older brothers and sisters, eles podem me ensinar, they can teach me something porque eles têm mais experiência, because they have more experience. têm uma caminhada mais longa. They have a long journey on my head, ahead of me. Ontem eu estava lembrando de um irmão
Yesterday I was remembering a brother que foi muito importante na minha vida quando eu me converti. that was very important in my life when I convert to Jesus. I turned to Jesus. Já tem algum tempo que eu não falo com ele. It has a long time already that I don't speak with him. Minha esposa pediu para que eu ligasse para ele para perguntar como ele está. And my wife asked me to call him and ask how he is. Quando eu nasci de novo, quando eu me converti, When I was born again, when I turned to Jesus, ele foi um irmão muito usado na minha vida. he was very used from God in my life. E eu sentia que Deus usava ele para trazer palavras de vida para mim, de esperança. And I felt that he was the one that God used to give me words of hope. E ele era um discipulador, um líder na minha vida. And he was a leader in my life. He was an example. E hoje você pode aprender com Deus. And today you can learn from God. Quando você entra no seu quarto e vai orar, When you go to your bedroom and you pray, você pode aprender com o Espírito Santo quando você lê a Bíblia. you can learn from the Holy Spirit when you read the Bible. Mas você não pode menosprezar o But seu you- irmão. But you can also you can Testemunho. no, you can't avoid the fact that your brother can help you with his testimony, Porque a experiência dele vai ser importante para você. because his experience is important for you. Você precisa ter alguém que ajuda você. You must have someone to help you. Posso ouvir um amém? Mateus capítulo 28, verso 19. Matthew 28:19. 28, 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Matthew 28:19. Este também é o propósito pelo qual você foi salvo. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. This is one of the purpose to born again. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. No encontro, nós pregamos o Evangelho para ganhar as pessoas para Jesus. In the encounter, the meeting we had, we preached the gospel of Jesus for them to receive Jesus in their life. Mas a sua caminhada apenas começou. But your journey is just started. O próximo passo é você fazer o curso de batismo The e next- se batizar. The next step is for you to take classes of the baptized classes and baptize. O texto diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho. This text says that you must go and preach the gospel. É o que você fará. It's what you are going to do now. Dessa vez você participou do encontro. This time you participated from the encounter of God. Você recebeu cada ministração, cada palavra que foi ministrada. You received all the preaches and the messages that was preached there. Mas talvez no próximo encontro você estará lá trabalhando Maybe next meeting we will have, you will be working there e levando pessoas para fazer o encontro. and bringing some other people to participate of the meeting. A nossa igreja é uma igreja de duas asas. Our church, it has two wings. Wings. Two wings. Two wings. A primeira são as células. The first wing is related to the cells, the small groups that we get together. Small groups, yes. Na célula nós podemos conhecer melhor um ao outro. In these small groups that we call cell, we can get together to people and get to know them better. Você se sente parte da igreja estando numa célula, porque é o lugar onde você pode compartilhar também a sua experiência. You feel part of the church when you participate of these small groups, because there you can share your experience with the other friends, brothers and sisters there. Toda a igreja se reúne no dia da célula em lugares diferentes, em casas diferentes. All the church get together in small groups all over the city, in different places and different areas.
Porque a nossa visão acredita que cada membro é um ministro. It's what we believe. We believe that each member of this church is a minister. E cada casa uma extensão da igreja. And every house is the extension of the church. Que Deus abençoe cada anfitrião dessa igreja. May God bless everyone who receives a group in your house, Se a você, host. se você é um anfitrião e a casa não é sua, If you are a host and the house is not yours? yes. Okay, so if you are a It's a rent. host, your house is not yours. Eu declaro que você terá a sua casa. Oh, okay, now I understood. If you are a host and the house is not yours, I mean, you rent the house, we declare that you are going to have your own house. Na célula nós recebemos direção pessoal. In these groups, the cells, we receive directions individually. Porque ali tem um irmão mais velho, um líder, que pode te ajudar. Because there is a leader that is older in faith and can help you. Tudo que nós fazemos na igreja, nós fazemos através dos líderes e das células. Everything we do here in this church, it's throughout the cells and the leaders. Mas a outra asa é o culto de celebração. The other wing of the church is the service of celebration. A diferença é que aqui nós recebemos direção coletiva. Here, the difference is that here we receive a group, a collective information, a message. A mesma palavra que é ministrada no domingo The same message that is preached here on Sunday service é compartilhada também na célula. is shared on the small groups, the cells. E nós podemos na célula absorver um pouco melhor o que foi ministrado. But in the cells, we can absorb better the message preached before. Porque lá é o lugar onde as pessoas tiram dúvidas. Because in the cell, you can ask for any doubts you have. Porque às vezes o pastor não explica tão bem. Sometimes the pastor doesn't explain well. Not true. Mas o culto de celebração é muito importante. But the service of celebration, it's a very important event. Porque é o lugar que todas as famílias se reúnem. Because here all the families get together. É o momento que nós fazemos uma grande adoração a Deus. Here is the moment that we can have a very good celebration to God. E cumprimos o propósito pelo qual fomos criados. And we fulfill the purpose that we were born. Adorar a Deus. Worship God. Você é um adorador. You are a worshiper. Na verdade, todo ser humano é um adorador. All of us are. Alguns adoram um político. Some people worship a politician. Outros o poder. Some people worship the power. Outros adoram o dinheiro. Others, the money. E ainda outros a sua religião. And others, a religion. Tudo isso é muito ruim. All of these are bad for you. Mas nós somos adoradores But we are do Deus verdadeiro, We worship the true God que muda a história das pessoas, that can change the history of people, que the transforma a story of pessoa people, por dentro. and transform the people from the inside. Porque a única coisa que a religião pode fazer Because the only thing that religious can do for you, é mudar alguém por fora. it's changing you for the outside. Mas a nossa mudança começa dentro de nós, no nosso coração. But the change from God, it becomes from the inside and out. Com a promessa de que Deus trocará o nosso coração de pedra With the promise that God will change our hearts from stone por um coração de carne. to a flesh heart. Porque o coração de pedra está endurecido, Because this insensível. stone heart is insensible. Mas o coração de carne é sensível. But the flesh heart is sensitive. Porque ele chora com os que choram. Because it cries with the ones who cries. E ele se alegra com And- aqueles que se alegram. And enjoy with the ones who is joyful. No culto da celebração, The service of celebration, nós pulamos, we jump, nós cantamos, we sing, nós adoramos. we worship. Alguns dormem no culto. Some Como sleep agora. on the service, like now. I'm not singing. I promise I'm not singing. Até dormir nós permitimos. Even sleep is permitted here. Sometimes, not every time. Só quero mostrar o quanto o culto é bom.
I want to show you how good is the service. You can even sleep. É muito importante que você esteja numa célula, It's very important for you to be in a cell, mas que aos domingos você venha aqui para adorarmos juntos. but to come here on Sundays to worship all together. Aqui nós pulamos, cantamos e adoramos. Here we hop, we sing, we worship. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus Here we listen to the word of God e recebemos direção coletiva. and we receive collective directions. É um lugar de oração também. It's a place of prayness too. It's É a um house lugar of de prayer. ministração e fé. It is also a ministration of faith. Eu quero terminar. I want to finish this part. E dessa vez é de verdade, porque não é como no encontro, que tem muitas palavras. And this time it's for real because the encounter of God, there are many preachers, many words. Eu vou terminar a palavra e depois vamos tomar a ceia. We are going to finish this word and then we are going to receive the service here. Eu quero terminar falando do caminho do vencedor. I'm going to finish with the way of the winner. O caminho do vencedor começa no encontro. The path of the winner starts in the encounter of God. Quando você aceita Jesus, passa pela cruz. When you receive Jesus and then you pass through the cross. Mas é só o primeiro passo. But this is the first step. Na semana que vem, The next week, nós teremos a aula do curso de batismo. we will have the first class of the baptized class. Talvez você pense que não está preparado. Maybe you feel like you are not prepared. Eu resisti a Deus durante algum tempo da minha vida porque eu achava que não estava preparado para me converter. I resisted for quite a while the God because I was feeling unprepared to receive Him. Mas a salvação é para quem não está preparado. But the salvation is for the ones who are not prepared. Não significa que só pode batizar aquele que não tem nenhum pecado. It does not mean that the only one who can baptize are the ones who has no sin. O texto diz que aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito. The text says that the ones who does not, sorry? Was born. Nascer. No. Okay. The ones who was not born from The water. the water and the Spirit Não pode ver o reino de Deus. cannot see the kingdom of God. Então, o próximo passo é você se batizar. So the second step Nós is faremos uma grande baptize. festa no dia do batismo aqui. We are going to have a very nice party here. Eu espero que você esteja aqui se batizando. And I hope that you are here to baptize. Porque o batismo nada mais é do que a confirmação da sua fé. Baptizing in water, it's the confirmation of your faith. O único critério para você se batizar The only criteria for you to baptize, é você ter nascido de novo. it is for you to born again. Nós temos uma doutrina em nossa igreja, We have a doctrine here que nós damos 3 aulas de batismo. that we have 3 classes before you baptize. Nós explicamos sobre o batismo, In these 3 classes, we explain about the baptize. mas é só uma doutrina. But it's just a doctrine. Porque quando olhamos para a Bíblia, Because when we look through the Bible, imediatamente depois que a pessoa se convertia, immediately when the person received Jesus, ela já descia as águas. they would go down to the water Ela se batizava. and they would baptize. Então, o caminho do vencedor é encontro, batismo. And the path of the winners are first, the encounter of God, and second, the baptize. Terceiro lugar, In the third place, curso de consolidação. the consolidation class. Quarto, And 4, cursão, que é um curso de maturidade espiritual. it is the fourth course. It's it is a course that it's going to prepare you to have more information from God, information from the Bible, and get you informations that you need to grow up in Christ. Nós falamos no cursão sobre a cruz, nós falamos sobre os profetas, nós falamos sobre os discípulos. In the first course,
we talk about Jesus, the prophets, and the disciples. Nós falamos da salvação da igreja. We talk about the salvation of the church. E é um lugar onde você também pode tirar suas dúvidas. And it's also a place that you can ask for any question you have. Mas se você almeja ser um líder de célula na nossa igreja, But if you want to be a member of this church, você deverá fazer um curso que nós chamamos de curso de treinamento de líderes. or if you want to be a leader of this church, you must do another course that is a course for leaders. E aí então você pode se tornar um líder na nossa igreja e ajudar outras pessoas. And then you can become a leader in this church and help other people. São esses líderes que pregam nos encontros. Are these leaders who preach on the meeting we had this weekend? A maioria deles estava no seu encontro, Most of them were in your meeting, servindo você. serving you. Porque primeiro nós temos que servir. Because first we must serve. Essa é a primeira função do líder. This is the first mission of the leaders in this church. Depois do CTL, você vai ser discipulado. After the course for leaders, you are going to be discipleship. Discipleship. Na verdade, o discipulado já vai começar hoje. In fact, the discipleship is going to start. It's a relationship with a leader to helping you. It's going to start now. As aulas do cursão vão acabar. The classes of the first course, it went. It calls cursão. São 5 meses. It's 5 months. Do CTL também. And the course for leaders also 5 months. Mas o discipulado nunca vai acabar. But discipleship will never end. Você sempre terá alguém You will always have someone para ajudar você, to help you. para não deixar você caminhar sozinho, And do not let you walk alone in this journey. para sustentar você no momento de fraqueza. To support you in the weakness moment of your life. Esse suporte é dado pelo líder, This support is given by a leader, que é o seu irmão mais velho. which is your older brother or sister. Alguém tem um irmão mais velho? Alguém aqui tem? Ele te protegia quando você brigava? Deixa pra lá. No one is perfect. Meu irmão mais velho me protegia. He's asking, do you have an older brother or sister? If you Mas have, do they protect you when you need it? Mas às vezes eu tinha que ser protegido dele também. He Ele had queria- an ele older queria me bater. brother, but sometimes he protected him, but sometimes he needed protection from him because he wanted to hit him. Eu quero convidar você nessa manhã I would like to invite you this morning a ser parte da família Orvalho. to be part of the Orvalho family. Você é bem-vindo aqui. You are welcomed here.